Jamais pensei que viveria para ver o dia em que minha própria filha me olharia com tanto desprezo. Após 4 décadas dedicadas a cuidar de estranhos em seus momentos mais vulneráveis no Hospital Memorial de São Paulo, me encontrei rastejando pelo chão do meu quarto, com lágrimas escorrendo pelo rosto e a ferida cirúrgica latejando a cada movimento. Mãe, o que a senhora está fazendo? Mariana estava parada na entrada do quarto, sem se apressar em me ajudar enquanto eu lutava para chegar ao banheiro. Sua voz não era de preocupação, era de aborrecimento. Estou chamando há 20 minutos, eu sussurrei, com a garganta em brasa. Eu preciso usar o banheiro e tomar meu remédio para a dor. A gente não ouve a senhora aqui debaixo. A senhora sabe disso. Ela soltou um suspiro dramático, olhando para o relógio. Ricardo e eu temos aquele jantar com a diretoria do hospital daqui a 1 hora. Eu não sabia de jantar nenhum. Eles não tinham mencionado isso quando concordaram em cuidar de mim após minha artroplastia total do joelho, uma cirurgia de prótese que adiei por anos porque estava sempre muito ocupada cuidando de todo mundo. Mas antes de seguir, quero te convidar a participar. Me conte nos comentários de onde me acompanha e deixe também uma nota de 0 a 10 para essa história. Aproveita e se inscreve no canal, assim você não perde as próximas. Me desculpe, eu disse automaticamente, as palavras caindo dos meus lábios antes que eu pudesse contê-las. Mesmo agora, aos 68 anos, eu estava pedindo desculpas por precisar de ajuda. Mariana me ajudou a ir ao banheiro com relutância, seus movimentos eficientes, mas frios, tão diferentes de como eu a ensinei a lidar com pacientes. Notei o relógio caro no pulso dela, um presente que dei no Natal passado, e o vestido de grife que ela usava. Tanta coisa ao redor deles foi possibilitada pelas minhas décadas de economia cuidadosa e generosidade. Quando ela me ajudou a voltar para a cama, Ricardo apareceu na porta do quarto, já vestido em seu terno sob medida. "Tudo bem por aqui?" ele perguntou, sem realmente olhar para mim. "A mãe precisa do remédio dela", disse Mariana, com a voz tensa. "Pega para ela, por favor. Preciso terminar minha maquiagem." O rosto de Ricardo se fechou. "De novo. Ela não tomou há umas 3 horas?" "Está na hora da dose agendada dela", respondeu Mariana. Eu fiquei ali ouvindo os dois falarem de mim como se eu não estivesse na sala. Esta não era a primeira vez desde que cheguei, fazia 1 semana. Pequenos comentários, olhares trocados, o incômodo que eu representava estavam se acumulando. "Eu posso tentar pegar sozinha", ofereci, tentando me inclinar na direção da mesa de cabeceira. "Não, não, eu pego!" A voz de Ricardo estava seca, enquanto ele me entregava o frasco de comprimidos e um copo de água. Foi então que aconteceu. Enquanto eu tateava com a tampa à prova de crianças, o frasco escorregou das minhas mãos e os comprimidos se espalharam pelo chão de madeira. "Pelo amor de Deus!" Ricardo explodiu, seu rosto ficando vermelho. "Chega, tive o suficiente." Mariana correu de volta para o quarto. "O que aconteceu?" "Sua mãe derrubou os comprimidos. Eu não tenho tempo para isso." Tentei me desculpar. Tentei alcançar o medicamento caído, mas o movimento causou uma dor lancinante na minha perna operada. "Para!" Mariana estalou. "A senhora vai romper os pontos, e aí? Vamos ter que levar a senhora de volta para o hospital." "Me desculpe", sussurrei novamente, com lágrimas brotando nos olhos. Foi então que os dois pareceram ceder. Anos de ressentimento escondido transbordaram. "Você tem ideia do que abrimos mão esta semana?" A voz de Mariana se elevou. "Tive que remarcar 3 cirurgias. Ricardo perdeu 2 reuniões importantes. Não somos seus empregados, Ana." Ricardo completou, usando meu primeiro nome, algo que ele nunca havia feito antes. "E com certeza não somos seus enfermeiros." "A senhora passou a vida toda cuidando de estranhos", Mariana continuou, suas palavras cortando mais fundo do que qualquer bisturi jamais poderia. "Esperava que a gente largasse tudo por sua causa? Nós também temos carreiras. Nem todo mundo pode ser a lendária enfermeira Ana Silva", murmurou Ricardo, o desprezo inconfundível em sua voz.
Então vieram as palavras que destruíram quaisquer ilusões que eu tivesse sobre nosso relacionamento. Nós não somos seus plantonistas. Eles gritaram em uníssono, os rostos distorcidos pela frustração. Temos as nossas vidas. Naquele momento, algo se cristalizou dentro de mim. Vi com perfeita clareza o que eu havia me recusado a ver por anos. Como meu desejo de ser necessária, de ajudar, permitiu que aquela toxicidade crescesse. Pensei no dinheiro que lhes dei para o sinal desta casa, na mensalidade que paguei pela Faculdade de Medicina de Mariana e nos fundos de emergência que eu depositava regularmente na conta deles, porque eles sempre pareciam estar vivendo acima das suas posses. Lembrei-me das palavras do meu falecido marido, João, antes que ele morresse há 15 anos. Ana, você não pode comprar amor ou respeito, nem mesmo da família. Minhas mãos pararam de tremer. Minhas lágrimas secaram. Uma calma estranha me envolveu enquanto eu pegava meu celular na mesa de cabeceira. O que a senhora está fazendo? Perguntou Mariana, de repente desconfiada da minha compostura. Fazendo 2 ligações muito importantes, respondi, minha voz mais firme do que estivera a semana toda. Vocês 2 deveriam ir para o jantar. Não se preocupem comigo. Eles trocaram olhares confusos, mas pareceram aliviados por terem uma desculpa para ir embora. Voltamos por volta das 23h, disse Ricardo, já se afastando em direção à porta. Enquanto saíam, ouvi-os cochichando, provavelmente sobre o que fariam comigo. Olhei para o telefone, respirei fundo e anotei tudo o que precisava resolver. Aguardei até a manhã seguinte para fazer as ligações durante o horário comercial. Minha jornada de tapete de porta para porteira havia começado. Na manhã seguinte, assim que o banco abriu, liguei para Roberto Silva, o gerente do banco com quem eu trabalhava há 30 anos. Senhor Silva, eu preciso que todas as contas conjuntas com Mariana e Ricardo Alves sejam bloqueadas imediatamente e que o acesso deles às minhas contas pessoais seja encerrado. Senhora Ana Silva, isso é incomum. A senhora tem certeza? A preocupação dele era evidente, mas eu era cliente há 30 anos. Absolutamente certa. Além disso, por favor, prepare um extrato completo de todos os saques que eles fizeram nos últimos 5 anos e cancele quaisquer transferências automáticas para as contas deles. Após confirmar minha identidade, ele prometeu resolver tudo imediatamente. Tudo estará processado antes do meio-dia. Obrigada. E mais uma coisa. O pagamento da hipoteca da Rua dos Pinheiros, 247, foi processado este mês? Perguntei, já sabendo a resposta. Houve uma pausa desconfortável. Não, senhora Ana Silva. É o 3º mês consecutivo que está atrasado. Fechei os olhos, mais uma peça se encaixando. Eles não estavam apenas me tratando como um fardo, mas também não estavam pagando a casa que eu os ajudei a comprar. Uma casa que, tecnicamente, ainda tinha meu nome na escritura como coproprietária. Minha segunda ligação foi para Carlos Eduardo, meu advogado nos últimos 20 anos. Ana, está tudo bem? Sua voz familiar estava preocupada. Não, Carlos, não está. Expliquei a situação, minha voz crescendo em força a cada palavra. Preciso de um aviso formal de despejo preparado imediatamente. Eles têm 48 horas para desocupar o imóvel. Isso é excepcionalmente duro, mesmo nestas circunstâncias, ele alertou. Tem certeza de que não quer dar mais tempo a eles? Pensei nos olhares frios, nos sussurros, no ressentimento que claramente estava se acumulando por anos, enquanto eu permanecia cega a ele. Eles tiveram tempo de sobra e muito do meu dinheiro. 48 horas, Carlos, e quero os papéis entregues amanhã de manhã. Depois de desligar, olhei para o teto, me perguntando como pude não ter visto os sinais. Talvez eu não os tenha perdido. Eu simplesmente escolhi ignorá-los, desesperada para acreditar que minha generosidade se traduziria em amor e apreciação. A casa ficou silenciosa ao meu redor. Pela primeira vez desde a cirurgia, senti uma estranha sensação de paz. Os comprimidos ainda estavam espalhados pelo chão, mas a dor no meu joelho parecia distante em comparação com a dor no meu coração.
Usando o andador que eles relutantemente me deram, consegui ir até o banheiro. Olhando no espelho, mal reconheci a mulher me encarando. Cabelo despenteado, olhos vermelhos, ombros curvados. Por décadas, eu fui a enfermeira Ana Silva, confiante, respeitada, aquela a quem as pessoas recorriam em crise. Quando foi que permiti me tornar essa versão reduzida de mim mesma? Joguei água fria no rosto e tomei uma decisão. Não passaria mais uma noite naquela casa. Usando meu telefone, liguei para a única pessoa com quem eu sabia que podia contar. Viviane Torres, minha amiga de 30 anos e ex-chefe da fisioterapia no Hospital Memorial de São Paulo. Viv, sou a Ana. Odeio pedir, mas preciso de ajuda. 20 minutos depois, ela estava na porta, seus olhos castanhos e calorosos arregalando-se ao ver meu estado. Meu Deus, Ana, o que está acontecendo? Onde estão Mariana e Ricardo? Em um jantar, respondi simplesmente, a inadequação da explicação pairando no ar. Viviane não precisou de mais detalhes. Ela sempre enxergou através das minhas desculpas para o comportamento de Mariana. Estou te levando para minha casa agora. Não posso incomodar. Para com isso, ela me interrompeu firmemente. Pela primeira vez na sua vida, deixe alguém cuidar de você sem discutir. Enquanto ela me ajudava a juntar meus medicamentos e alguns pertences, eu contei tudo. As palavras cruéis, os anos de suporte financeiro, a hipoteca que não estavam pagando e as ligações que acabei de fazer. Em vez do choque que eu esperava, Viviane balançou a cabeça com uma satisfação sombria. Já estava mais do que na hora, Ana. Eu te observei dar e dar enquanto eles só pegavam e pegavam, por anos. Por que você não me disse nada? Perguntei, encolhendo-me enquanto Viviane me ajudava cuidadosamente a descer as escadas. Você teria me escutado? O olhar direto dela prendeu o meu. Você sempre foi determinada a ver o melhor em Mariana, mesmo quando não havia muito o que ver. A verdade nas palavras dela me atingiu, mas eu não podia negá-la. Quando chegamos ao carro dela, Viviane me ajudou cuidadosamente a entrar no banco do passageiro. Ela também trouxe um andador extra que tinha em casa para eu usar. Você sabe que isso não vai ser bonito quando eles descobrirem, né? Eu balancei a cabeça, observando a casa da minha filha, a casa que meu dinheiro havia comprado, diminuir no retrovisor lateral. Estou contando com isso. No confortável apartamento de Viviane, ela me ajeitou no quarto de hóspedes, que, ironicamente, era mais acessível do que o quarto que Mariana e Ricardo haviam me dado. Enquanto ela me ajudava a deitar, finalmente me permiti chorar. Não as lágrimas silenciosas de alguém tentando evitar ser um fardo, mas os soluços profundos e lancinantes de uma mulher lamentando décadas de devoção mal direcionada. Viviane sentou-se ao meu lado, a mão firme no meu ombro. Coloque tudo para fora, querida. Amanhã será um novo tipo de batalha. Ela estava certa. Por 40 anos, lutei para salvar vidas, aliviar o sofrimento, trazer conforto aos doentes e moribundos. Agora, aos 68, eu enfrentava um tipo diferente de luta. Uma por autorrespeito por limites, pelo reconhecimento de que generosidade sem reciprocidade não é bondade. É autodestruição. Enquanto eu adormecia no quarto de hóspedes de Viviane, meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Mariana. Jantar atrasado. Não espere acordada. Desliguei meu telefone sem responder. Eles descobririam em breve que eu não estava mais esperando acordada. Na verdade, eu não estava mais esperando por nada. A enfermeira que passou a vida atendendo aos outros estava finalmente atendendo a si mesma. Acordei com o som do meu telefone tocando incessantemente. O relógio digital na mesa de cabeceira de Viviane marcava pouco depois das 9 da manhã. 23 chamadas perdidas e 35 mensagens de texto, todas de Mariana e Ricardo. Onde está a senhora, mãe? Isso não tem graça. Seu andador ainda está aqui, mas a senhora sumiu. Atenda o telefone. A última mensagem, recebida minutos atrás, era diferente. Tem um homem aqui com documentos legais. O que está acontecendo? Então, Carlos Eduardo havia entregado o aviso de despejo.
Eu podia imaginar o rosto de Mariana. O choque, a descrença, o cálculo rápido do que aquilo significava para sua vida cuidadosamente construída. Ricardo estaria andando de um lado para o outro, passando as mãos pelo cabelo, como fazia quando os orçamentos do hospital não fechavam. Meu dedo pairou sobre o botão de chamada, mas Viviane gentilmente pegou o telefone da minha mão. Primeiro o café da manhã. Ela disse firmemente. Você vai precisar de força. Ela me ajudou a ir para a sala de jantar, onde havia preparado ovos, torradas e frutas frescas. Eu não conseguia me lembrar da última vez que alguém havia feito o café da manhã para mim. Na casa de Mariana, eu era esperada para me virar, apesar de mal conseguir ficar em pé. Eles acharam os papéis, eu disse, beliscando minha torrada. Viviane assentiu. Bom, como você se sente? Aterrorizada, aliviada, culpada. Olhei para minha amiga. É estranho sentir culpa por me defender? Para você? É praticamente um reflexo. Os olhos de Viviane eram gentis, mas inabaláveis. Você passou a vida garantindo que a máscara de oxigênio de todo mundo estivesse segura antes de pensar na sua. Meu telefone tocou novamente. O rosto de Mariana apareceu na tela. Você deveria atender, disse Viviane, mas coloque no viva voz. Quero ouvir o que essa sua filha ingrata tem a dizer. Respirei fundo e apertei o botão verde. Alô, Mariana. Mãe, onde a senhora está? A voz dela era estridente, em pânico. Tem um advogado aqui dizendo que temos que sair da nossa casa em 48 horas. E o banco ligou para Ricardo dizendo que nossas contas estão bloqueadas. O que está acontecendo? Acho que você sabe exatamente o que está acontecendo, eu respondi, minha voz mais calma do que eu sentia. Eu simplesmente levei as suas palavras a sério. Vocês não são meus enfermeiros, e eu não sou seu caixa eletrônico. Isso é por causa do que dissemos ontem? Estávamos estressados, mãe. A senhora não pode. Eu posso, e eu fiz. Eu a interrompi, surpreendendo a mim mesma com minha firmeza. Os pagamentos da casa que vocês vêm esquecendo de fazer nos últimos 3 meses. Isso para agora. Os fundos de emergência que vocês têm usado para viagens e reformas. Isso também para. Como a senhora? Íamos colocar esses pagamentos em dia. A voz de Ricardo agora. Eles também estavam no viva voz. Isso é completamente irracional. É mesmo? Perguntei. Diga-me, Ricardo. Foi razoável deixar sua sogra rastejando no chão por 20 minutos quando ela precisava de ajuda? Foi razoável ressentir-se de cuidar de mim por 1 semana quando eu paguei pela educação médica inteira de sua esposa? Silêncio do outro lado. Então, Mariana, sua voz subitamente mais suave, calculista. Mãe, a senhora está chateada e tem todo o direito de estar. Estivemos sob muita pressão ultimamente com o trabalho, mas isso não é desculpa. Volte para casa e vamos conversar sobre isso como adultos. Eu estou em casa, eu respondi. Só não é na sua casa. Onde a senhora está? O pânico estava rastejando de volta em sua voz. Com alguém que realmente se preocupa com o meu bem-estar. Olhei para Viviane, que me deu um aceno encorajador. O despejo está de pé, Mariana. Vocês têm até amanhã de manhã. A senhora não pode fazer isso. Para onde vamos? Vocês dois são profissionais médicos muito bem pagos. Deem um jeito. As palavras soaram estranhas na minha boca, diretas, sem desculpas. Essa não é a senhora, mãe. A voz de Mariana caiu para um sussurro. Alguém está te influenciando. É a Viviane? Aposto que é a Viviane. Minha amiga revirou os olhos tão dramaticamente que quase ri, apesar da tensão. Ninguém está me influenciando, exceto você e Ricardo. Vocês me mostraram exatamente quem são e o que eu represento para vocês. Considere isso uma lição valiosa que eu deveria ter aprendido anos atrás. Nós vamos lutar contra isso, Ricardo interveio. A senhora não pode simplesmente nos expulsar da nossa casa. Na verdade, eu posso, eu disse. Verifique a escritura, Ricardo. Meu nome ainda está nela, porque você insistiu que seria mais fácil para a aplicação da hipoteca. A hipoteca que, a propósito, vocês não vêm pagando. Pude ouvi-los cochichando freneticamente um com o outro, sem dúvida percebendo a precariedade de sua posição. Mãe,
Mariana tentou novamente, sua voz agora melosa. A senhora acabou de passar por uma cirurgia grande. Está tomando remédios para a dor. A senhora não está pensando claramente. Não vamos tomar decisões precipitadas. Minha mente não estava tão clara há anos, eu respondi. E se você está preocupada com meu estado médico, isso é interessante, considerando que ontem você não se deu ao trabalho de me ajudar a ir ao banheiro. Outro silêncio. Então, o que a senhora quer? É dinheiro? Não é sobre dinheiro, Mariana. É sobre respeito. É sobre reconhecer que relacionamentos não são transacionais. Não quero nada de vocês, exceto que cumpram o aviso de despejo, depois de tudo que eu fiz pela senhora. A voz dela falhou, a emoção genuína rompendo o cálculo. Eu sou sua filha. A pergunta pairou no ar, pesada com décadas de história complicada. Sim, você é minha filha, e eu sempre vou te amar, eu disse, respirando fundo. Mas amor sem respeito não é saudável para nenhum de nós. Eu habilitei comportamentos que não estão servindo bem a ninguém. Isso para agora. Então, a senhora está simplesmente nos cortando, nos expulsando? A descrença coloriu suas palavras. Estou criando limites, limites que já deveriam ter sido criados há muito tempo. Senti as lágrimas ameaçarem, mas as empurrei para trás. O que acontece a seguir é com vocês. Isso não acabou, Ricardo rosnou. A senhora vai se arrepender disso. Eu me arrependi de muitas coisas na minha vida, Ricardo. Estabelecer limites não será uma delas. Com isso, encerrei a ligação. Viviane estendeu a mão sobre a mesa e apertou a minha. Estou orgulhosa de você, Ana. Isso não deve ter sido fácil. O telefone imediatamente começou a tocar de novo. Eu o desliguei completamente. Não foi, admiti, sentindo-me esgotada, mas de alguma forma mais leve. Mas era necessário. Enquanto Viviane me ajudava a ir para o sofá da sala, percebi que, pela primeira vez em décadas, eu não estava calculando o que outra pessoa precisava de mim. Em vez disso, estava finalmente perguntando a mim mesma: do que eu preciso? A resposta estava começando a tomar forma, e não se parecia em nada com a vida que eu estava vivendo. Quando Carlos Eduardo ligou naquela tarde para relatar que Mariana e Ricardo estavam tentando contestar o despejo, eu não me surpreendi. O que me surpreendeu foi minha própria reação. Não pânico ou arrependimento, mas uma determinação férrea que eu não sentia desde meus primeiros dias na enfermagem, quando eu enfrentava médicos desdenhosos que subestimavam meu conhecimento. Eles estão alegando que a senhora está mentalmente incompetente devido à sua medicação e à cirurgia recente, explicou Carlos Eduardo, sua voz objetiva. Eles já entraram em contato com o seu cirurgião para solicitar seus prontuários médicos. Eles não vão conseguir, eu respondi, confiante. A confidencialidade médico-paciente ainda se aplica, mesmo a familiares que são médicos. Correto. No entanto, eles estão construindo um caso de que a senhora está sendo indevidamente influenciada e é incapaz de tomar decisões financeiras sólidas. Eu ri sem humor. Que argumento interessante, vindo de pessoas que não pagam a hipoteca há 3 meses, apesar de terem 2 rendas de 6 dígitos. Carlos Eduardo deu uma risadinha. Eu fiz uma observação semelhante ao advogado que eles contrataram às pressas. Ana, não quero que se preocupe. O caso deles é fraco, especialmente considerando que a senhora tem tomado decisões financeiras e legais sofisticadas ao longo de sua carreira. Após nossa ligação, Viviane me ajudou a fazer os exercícios de fisioterapia que eu vinha negligenciando na casa de Mariana. A dor era excruciante, mas necessária. Uma metáfora adequada para o que eu estava passando emocionalmente. Eles não vão deixar isso passar fácil, eu me encolhi enquanto dobrava o joelho conforme as instruções. Claro que não, respondeu Viviane, apoiando minha perna gentilmente. Você puxou o tapete financeiro debaixo deles. As pessoas mostram suas verdadeiras cores quando o dinheiro está envolvido. Eu só fico pensando em todos os sinais que ignorei ao longo dos anos, admiti.
O jeito que Mariana ficava tensa sempre que alguém no hospital mencionava meu nome. Como Ricardo fazia pequenos comentários sobre minha interferência, mesmo aceitando minha ajuda. Você queria acreditar no melhor deles, disse Viviane. Isso não é um defeito de caráter, Ana. É só que algumas pessoas confundem bondade com fraqueza. Por volta das 18 horas daquela noite, meu telefone, que eu havia ligado brevemente de novo, acendeu com uma mensagem de uma fonte inesperada. Carla Santos, minha ex-colega de enfermagem que agora trabalhava na clínica de reabilitação conectada ao Hospital Memorial de São Paulo. Sua filha esteve aqui perguntando sobre quartos disponíveis para você. Ela disse que você está com problemas cognitivos após a cirurgia e precisa de cuidados supervisionados. Algo não está certo. Me ligue. Minhas mãos tremeram enquanto eu mostrava a mensagem a Viviane. Eles estão tentando te internar, disse Viviane com indignação na voz. Em uma clínica de reabilitação, onde podem alegar que você precisa de supervisão constante. E, uma vez lá, eles poderiam pedir a tutela temporária, acrescentei. As peças se encaixavam, especialmente se convencessem meus médicos de que eu não estava pensando claramente. Liguei imediatamente para Carla Santos, explicando a situação em detalhes. Eu sabia que algo não estava certo, ela disse. Mariana estava perguntando sobre instalações com unidades de cuidados para a memória, o que não fazia sentido para uma paciente de prótese de joelho, e ela ficava enfatizando o quão confusa você estava. Carla, se alguém da minha família tentar me internar ou alegar autoridade para tomar decisões por mim. Não precisa dizer mais. Ela me interrompeu firmemente. Vou alertar todos os departamentos. Ninguém vai te internar sem falar diretamente com você primeiro. E vou garantir que seu cirurgião saiba o que está acontecendo. Mal terminei essa ligação, minha campainha tocou. Viviane olhou pelo olho mágico e recuou, sua expressão sombria. É Mariana, e ela não está sozinha. Tem um homem de uniforme com ela. Um policial? Perguntei, o alarme subindo pela minha garganta. Não, parece paramédicos. Acho que eles estão tentando forçar a barra. Meu coração batia forte enquanto Viviane abria a porta, mantendo a corrente de segurança engatada. Posso ajudar? Ela perguntou, sua voz enganosamente agradável. Estou aqui para ver minha mãe. A voz de Mariana estava tensa com raiva mal controlada. Eu sei que ela está aí dentro. Sua mãe não deseja receber visitas agora, Viviane respondeu calmamente. Isto não é uma visita social, Mariana estalou. Temos preocupações com o estado mental e a segurança física dela. Trouxemos transporte médico para levá-la a uma clínica onde possa receber os cuidados adequados. O paramédico parecia desconfortável, mudando o peso de um pé para o outro. Senhora, recebemos uma chamada sobre uma paciente idosa pós-cirúrgica que está experimentando confusão e requer intervenção médica. Essa paciente idosa é uma profissional médica respeitada que está perfeitamente lúcida, respondeu Viviane. E ela não está confusa nem um pouco. Isso ser uma falsa tentativa de internação não era apenas uma visita preocupada. Mariana estava tentando me controlar. Abri a porta. Os olhos de Mariana se arregalaram quando me viu parada ali, vestida com roupas limpas, cabelo bem penteado, totalmente alerta. Mãe, ela hesitou. Ficamos tão preocupados. Não, não ficaram. Eu a interrompi, minha voz firme apesar do coração acelerado. Vocês ficaram preocupados com as suas finanças e com a reputação de vocês, não comigo. Virei-me para o paramédico. Senhor, peço desculpas por ter sido trazido aqui sob falsas pretensões. Como pode ver, estou alerta e orientada. Fiz uma prótese total do joelho na semana passada, mas minha mente está perfeitamente clara. O homem olhou entre Mariana e eu, claramente desconfortável com a situação. Ela está sob forte medicação para a dor, insistiu Mariana. Ela não está tomando decisões racionais. Eu reduzi minha medicação para a dor há 2 dias, retruquei. E tenho tomado decisões perfeitamente racionais a minha vida inteira, incluindo a decisão de parar de sustentar familiares ingratos. Talvez eu devesse entrar em contato com meu supervisor,
disse o paramédico, pegando seu rádio. Isso não será necessário. Veio uma nova voz por trás deles. Carlos Eduardo estava no corredor. Sua figura imponente era uma visão bem-vinda. Eu sou o advogado da senhora Ana Silva e tenho documentos que comprovam que sua lucidez foi avaliada esta manhã por um psiquiatra independente. Isso era novidade para mim. Carlos Eduardo havia sido diligente. Mas eu não deixei minha surpresa transparecer. O rosto de Mariana ficou vermelho de raiva. O senhor não tinha o direito de congelar nossas contas. Aquele dinheiro nos foi prometido. E lá estava a verdadeira razão para aquela tentativa desesperada. Não a preocupação com o meu bem-estar, mas o pânico com a situação financeira deles. Eu tinha todo o direito, respondi calmamente. E eu nunca prometi acesso ilimitado às minhas economias. E tudo que a senhora me deve? Depois de tudo que sacrifiquei? Lágrimas brotaram em seus olhos. Mas eu reconheci a manipulação pelo que era. Sacrifiquei? Repeti, incrédula. Eu paguei pela sua educação, pelo seu casamento, pela sua casa, e esfregou isso na minha cara a vida inteira. Ela gritou, a máscara finalmente caindo completamente. Sempre a enfermeira Ana Silva perfeita, garantindo que todos soubessem o quão generosa era, enquanto me fazia sentir que eu nunca conseguiria me igualar. O paramédico se afastou, claramente não querendo fazer parte daquele drama familiar. Carlos Eduardo deu um passo à frente, colocando-se entre Mariana e eu. Acho que é hora de você ir embora, ele disse firmemente. Qualquer comunicação futura deve ser feita através de mim. Enquanto Mariana era levada, ainda protestando, vislumbrei algo em seus olhos que eu nunca tinha reconhecido totalmente antes. Não apenas raiva ou ganância, mas um ressentimento profundo que vinha se acumulando por anos. Fechei a porta e me apoiei pesadamente no meu andador, subitamente exausta. — Você está bem? Perguntou Viviane gentilmente. — Não, admiti. Mas vou ficar. O que eu não disse foi que algo havia se quebrado dentro de mim. O último fio tênue da ilusão de que meu relacionamento com minha filha um dia poderia ser o que eu esperava. Foi uma morte, de certa forma. E como qualquer morte, exigiria luto. Mas primeiro eu precisava me proteger da tempestade que estava claramente apenas começando. Na manhã seguinte, meu telefone tocou com um número que eu não reconhecia. Cautelosa após o confronto de ontem, quase não atendi. — Alô, senhora Ana Silva. Aqui é o Dr. Henrique, seu cirurgião de joelho. Sua voz familiar estava preocupada. Achei que deveria ligar diretamente para a senhora. Sua filha tem sido bastante insistente sobre seus cuidados pós-operatórios. Suspirei, afundando mais na poltrona confortável de Viviane. Deixe-me adivinhar. Ela sugeriu que estou experimentando confusão incomum ou declínio cognitivo. Algo nesse sentido, ele confirmou. Ela solicitou cópias dos seus relatórios cirúrgicos e listas de medicamentos, citando preocupações com reações adversas. Como seu cirurgião, achei estranho, já que ela estava presente em nossas consultas pré-cirúrgicas, onde discutimos todos os potenciais efeitos colaterais. — Dr. Henrique, quero ser completamente transparente com o senhor, eu disse. Minha filha e eu estamos no meio de um conflito pessoal significativo que nada tem a ver com minha cirurgia ou recuperação. Ela está tentando usar minha situação médica para obter vantagem. Houve uma pausa. Eu suspeitei disso. Senhora Ana Silva, eu a conheço profissionalmente há 15 anos. A ideia de que a senhora de repente se tornaria incapaz de tomar decisões sólidas me pareceu altamente improvável. Alívio me inundou. Obrigada por me ligar diretamente. Claro. E apenas para tranquilizá-la, anotei em seu prontuário que todas as informações médicas exigem sua autorização pessoal explícita. Seu status como profissional de saúde lhe confere certas considerações. Após desligar, virei-me para Viviane, que estava ouvindo da cozinha. Ela está tentando de tudo, não está? Claro que está, respondeu Viviane, trazendo-me uma xícara de chá. Você cortou a mamata financeira dela. As pessoas ficam desesperadas quando a fonte seca. Ao longo do dia, mais ligações chegaram.
cada uma revelando o quão extensivamente Mariana estava tentando me sabotar. Meu médico de família, meu farmacêutico, até o diretor de enfermagem do Hospital Memorial, onde trabalhei por décadas, todos entrando em contato para verificar os relatos preocupantes que haviam recebido de minha filha preocupada. Cada conversa fortaleceu minha determinação. Eram meus colegas, pessoas que conheciam meu caráter e capacidades. Suas ligações não eram apenas cortesia profissional. Eram atos de respeito pelos relacionamentos que construímos ao longo dos anos. À tarde, Carlos Eduardo chegou com notícias sobre o despejo. Eles se mudaram, ele relatou, sentando-se no sofá de Viviane. Não de bom grado, é claro. O oficial de justiça teve que estar presente, e houve uma cena, de acordo com meu paralegal, que supervisionou o processo. Para onde eles vão? Apesar de tudo, eu não conseguia deixar de me preocupar. Carlos Eduardo e Viviane trocaram um olhar que eu não consegui interpretar. Eles são adultos com recursos, Carlos Eduardo me lembrou gentilmente. Isso não é mais problema seu. Velhos hábitos, admiti. Passei a vida inteira me preocupando com Mariana. E como isso funcionou para você? Perguntou Viviane, sem ser cruel. Mal terminei essa ligação, meu telefone tocou novamente. Desta vez, era Roberto Silva, o gerente do banco com quem eu havia falado 2 dias antes. Senhora Ana Silva, eu queria que soubesse que seu genro veio ao banco hoje, bastante agitado. Ele estava exigindo acesso às suas contas, alegando que a senhora o havia autorizado como seu procurador financeiro. Meu sangue gelou. Eu não fiz tal coisa, estamos cientes, ele me garantiu. Nossa equipe de segurança o escoltou para fora da agência depois que ele se tornou agressivo. No entanto, achei que a senhora deveria saber que ele estava carregando o que pareciam ser documentos com sua assinatura. Falsificações, eu sussurrei. A traição cortando mais fundo do que eu pensei ser possível. Muito provavelmente, Roberto concordou. Mesmo assim, coloquei medidas de segurança adicionais em todas as suas contas, exigindo verificação presencial para qualquer alteração significativa. Após agradecer-lhe, fiquei sentada em um silêncio atordoado. A magnitude do que estava acontecendo finalmente me atingiu em cheio. Eles estão tentando me roubar, eu disse, minha voz mal audível. Minha própria filha e o marido dela estão ativamente tentando tomar o controle de tudo que eu tenho. Carlos Eduardo se inclinou para a frente, sua expressão grave. Ana, acho que é hora de discutirmos uma ordem de restrição. Isso parece tão extremo, protestei fracamente. Extremo é tentar internar sua mãe em uma clínica sob falsas pretensões, rebateu Viviane. Extremo é falsificar documentos financeiros. No fundo, eu sabia que eles estavam certos. Isso não era uma simples desavença familiar que passaria. Era uma tentativa calculada de tomar o controle dos meus bens e da minha autonomia. Há outra coisa que precisamos discutir, acrescentou Carlos Eduardo, tirando uma pasta de sua maleta. Seu testamento e procuração de saúde. Presumo que Mariana esteja atualmente nomeada em ambos. Eu assenti. A realidade do que precisava ser feito se instalava pesadamente sobre meus ombros. Precisamos mudar isso imediatamente, ele disse. Dados os eventos recentes, ter Mariana em uma posição para tomar decisões financeiras ou médicas por você representa um risco significativo. Por 40 anos, eu nunca havia considerado nomear outra pessoa além de minha filha como herdeira e procuradora. Mesmo depois que João morreu, parecia a ordem natural das coisas. Mãe para filha, geração para geração. Quem eu nomearia em vez dela? Perguntei, genuinamente perdida. Viviane apertou minha mão. Essa é inteiramente sua decisão, Ana. Mas deve ser alguém em quem você confie completamente. Alguém que tenha seus melhores interesses no coração. Como se em um sinal, meu telefone acendeu com uma mensagem de texto de Carla Santos. Acho que você deveria saber. Várias de nós, da antiga equipe de enfermagem, estamos montando uma escala de revezamento para ajudar na sua recuperação quando você estiver pronta. Ninguém mexe com uma das nossas. É só dizer a palavra.
Lágrimas brotaram nos meus olhos enquanto eu mostrava a mensagem para Viviane e Carlos Eduardo. Viu? Disse Viviane suavemente. Família nem sempre é de sangue. Naquela noite, enquanto Viviane me ajudava com meus exercícios, meu telefone tocou novamente. Desta vez, era meu neto, Tiago, o filho de Mariana, de 19 anos, que estava na faculdade em Florianópolis. Vó, o que está acontecendo? A mãe e o pai não estão fazendo sentido e estão dizendo que a senhora perdeu a cabeça ou algo assim. Sua confusão genuína me tocou. É complicado, querido, eu comecei, incerta sobre o quanto compartilhar. Seus pais e eu estamos tendo um sério desentendimento sobre algumas questões financeiras. É verdade que a senhora os expulsou de casa? Ele perguntou hesitante. A casa está no meu nome, expliquei. E sim, eu pedi que saíssem depois que eles deixaram claro que não estavam dispostos a me ajudar a me recuperar da minha cirurgia. Houve uma pausa. É por isso que a senhora pagou o curso de verão para mim no ano passado? Para poder jogar na cara de todo mundo depois? A pergunta me atingiu, revelando o quão completamente Mariana havia envenenado até mesmo este relacionamento. Tiago, eu nunca fiz um livro-caixa das coisas que fiz pelas pessoas que amo. Eu disse cuidadosamente. Paguei seu programa porque acreditava no seu talento e queria apoiar seus sonhos. Não havia segundas intenções. A mãe diz que a senhora está manipulando todo mundo com seu dinheiro. Ele continuou, claramente repetindo o que lhe haviam dito. Que a senhora sempre usou isso para controlá-la. Fechei os olhos, reunindo meus pensamentos. Este jovem merecia honestidade, não amargura. Sua mãe e eu temos perspectivas muito diferentes sobre nossa história juntas, eu disse finalmente. Mas quero que saiba que, aconteça o que acontecer entre nós, isso não muda o que sinto por você. Eu não sei no que acreditar, ele admitiu. O pai está dizendo que talvez a gente tenha que se mudar, e a mãe tem chorado, e está tudo uma bagunça. Sinto muito que você esteja no meio disso, eu lhe disse sinceramente. Não é justo com você. Depois que desligamos, fiquei sentada em silêncio, contemplando os efeitos cascata das minhas ações. Defender a mim mesma não estava afetando apenas Mariana e Ricardo. Estava remodelando todos os relacionamentos conectados a eles. Dano colateral, observou Viviane, lendo minha expressão. É inevitável. Ele é só um garoto, murmurei. Ele tem 19 anos, ela me lembrou. É idade suficiente para formar suas próprias opiniões, eventualmente, quando a poeira baixar. Ao cair da noite, me encontrei em frente ao espelho no banheiro de hóspedes de Viviane, realmente olhando para meu reflexo pela primeira vez em anos. A mulher me encarando parecia simultaneamente familiar e estranha. O mesmo cabelo grisalho e as linhas de expressão, mas com uma nova firmeza no olhar. Pensei nos aliados que surgiram em apenas 48 horas. Colegas, amigos, profissionais que me respeitavam o suficiente para questionar a narrativa que Mariana estava criando. Por décadas, eu havia despejado toda a minha energia emocional em um único relacionamento, negligenciando a comunidade que silenciosamente me cercava o tempo todo. Chega, sussurrei para meu reflexo. É hora de reescrever esta história. Na manhã seguinte, Carlos Eduardo chegou com um tabelião e uma pilha de documentos que iriam remodelar fundamentalmente meu futuro. Enquanto espalhávamos os papéis pela mesa de jantar de Viviane, senti uma estranha mistura de luto e libertação. Começaremos com a revogação da procuração, explicou Carlos Eduardo. Isso anula qualquer autorização anterior que Mariana tinha para agir em seu nome. Peguei a caneta, minha mão pairando sobre a linha de assinatura. Isso será de domínio público? Sim, Carlos Eduardo confirmou. Esse é, em parte, o objetivo. Criar um rastro de papel oficial, mostrando que a senhora removeu explicitamente a autoridade dela. Assinei meu nome com uma mão surpreendentemente firme. Em seguida, veio a procuração de saúde. O documento que determinaria quem poderia tomar decisões médicas por mim se eu ficasse incapacitada. Por mais de 20 anos, o nome de Mariana ocupou aquele espaço.
A senhora decidiu quem gostaria de nomear? Perguntou Carlos Eduardo gentilmente. Olhei para Viviane, que havia sido discretamente solidária durante todo o processo. Você estaria disposta? Os olhos dela se arregalaram em surpresa. Claro, Ana, eu ficaria honrada. Mas você tem certeza? Mais certa do que estive em anos, respondi. Eu confio em você com a minha vida, literalmente neste caso. Ao assinar aquele documento, senti um peso se levantar. Eu não precisaria mais temer que uma crise de saúde pudesse dar a Mariana o controle sobre mim. O documento mais difícil veio por último. Meu testamento revisado. A senhora não precisa tomar decisões finais hoje, Carlos Eduardo me lembrou. Esta é apenas uma revisão preliminar para garantir que Mariana e Ricardo não permaneçam seus principais beneficiários. Olhei para os espaços em branco onde novos nomes deveriam ir. Eu nunca considerei mais ninguém. Não tenha pressa, aconselhou Carlos Eduardo. Muitos dos meus clientes estabelecem fundações de caridade ou fundos fiduciários com propósitos específicos. Outros escolhem beneficiar instituições que foram significativas para eles. Enquanto ele falava, uma ideia começou a se formar, algo que parecia certo de uma maneira que eu não conseguia articular. O Hospital Memorial de São Paulo tem um programa de bolsas de estudo para enfermagem, eu disse lentamente. Por anos, observei auxiliares de enfermagem talentosos lutarem para avançar em sua educação enquanto trabalhavam em tempo integral. Carlos Eduardo assentiu, fazendo anotações. Um fundo de bolsas seria totalmente viável com seus bens. E Tiago, acrescentei. Meu neto não deve sofrer pelas ações dos pais. Eu gostaria de estabelecer um trust para ele, algo que Mariana e Ricardo não possam acessar, mas que apoie a educação dele e talvez o ajude a comprar sua primeira casa um dia. Muito razoável, Carlos Eduardo concordou. Algo mais? Pensei na minha modesta coleção de joias, incluindo as pérolas da minha mãe, que eu sempre presumi que iriam para Mariana um dia. Carla Santos tem uma filha que acabou de entrar na faculdade de enfermagem. Eu gostaria de deixar as pérolas da minha mãe para ela. Enquanto continuávamos a trabalhar nos detalhes, percebi que estava desmantelando o futuro que sempre imaginei, aquele em que meus bens e recursos fluiriam naturalmente para minha filha e sua família. Em seu lugar, eu estava criando algo novo, um legado que refletia valores em vez de obrigação. Quando Carlos Eduardo e o tabelião partiram, senti-me emocionalmente esgotada, mas estranhamente em paz. Os papéis estavam assinados, as decisões tomadas. Não haveria como voltar atrás. Como você se sente? Perguntou Viviane, trazendo-me uma xícara de chá enquanto eu descansava a perna. Como se eu tivesse assistido ao meu próprio funeral, admiti. Mas também como se tivesse renascido. Ela assentiu pensativa. Finais e inícios costumam acontecer simultaneamente. Naquela tarde, meu fisioterapeuta Marcelo chegou para nossa primeira sessão em casa. Viviane havia providenciado para que ele viesse ao apartamento dela, em vez da clínica ambulatorial onde eu havia sido originalmente agendada. Mais uma pequena gentileza em uma crescente constelação de apoio. Enquanto Marcelo me guiava através de exercícios que faziam o suor brotar na minha testa, meu telefone tocou. O número de Mariana piscou na tela. Quer atender? Perguntou Viviane. Eu balancei a cabeça. Agora não. O telefone eventualmente parou de tocar, apenas para acender com uma mensagem de texto. Eu sei o que você fez. Mudar seu testamento não vai consertar o que está quebrado entre nós. Me ligue quando estiver pronta para ter uma conversa de verdade, em vez de se esconder atrás de advogados. Minha mão tremeu levemente enquanto eu mostrava a mensagem a Viviane. Como ela descobriu tão rápido? Perguntei em voz alta. Comunidades pequenas conversam, Marcelo ofereceu inesperadamente enquanto me ajudava a esticar a perna. Eu já trabalhei com famílias ricas o suficiente para saber que bancos, escritórios de advocacia e clínicas médicas têm funcionários que fofocam. Sem ofensa. Nenhuma ofensa, garanti. Você provavelmente está certo.
Depois que Marcelo saiu, me peguei encarando a mensagem de Mariana, tentando decifrar o que estava por trás de suas palavras. Havia um desejo genuíno de consertar nosso relacionamento ou apenas mais uma tentativa de recuperar o acesso aos meus recursos? Você não precisa decidir nada agora, Viviane me lembrou, vendo minha aflição. Eu sei, suspirei. Mas, eventualmente, terei que encará-la. Nos seus termos, Viviane enfatizou. Quando você estiver mais forte, tanto física quanto emocionalmente. Naquela noite, recebemos uma visita inesperada. A campainha tocou por volta das 19 horas, e Viviane olhou pelo olho mágico, sua postura imediatamente rígida. É o Ricardo, ela sussurrou. Meu coração disparou. Eu não quero vê-lo. Eu resolvo, ela me garantiu, abrindo a porta apenas o suficiente para bloquear a entrada, mantendo a corrente de segurança engatada. Da minha posição na sala de estar, eu podia ouvir a conversa claramente. Eu preciso falar com Ana. A voz de Ricardo estava firmemente controlada. Ela não está recebendo visitas, Viviane respondeu firmemente. Isso é entre a família, ele insistiu. Você não tem o direito de interferir. Eu tenho todo o direito de decidir quem entra na minha casa, Viviane rebateu. E Ana deixou claro que não deseja falar com você. Apenas diga a ela que estamos hospedados no Marriott, no centro. A voz de Ricardo baixou, quase implorando agora. Nossos cartões de crédito estão sendo recusados. Não conseguimos acessar nenhuma conta. Ela entende o que está fazendo conosco? Acredito que ela entende perfeitamente, Viviane respondeu friamente. Mariana está um caos, ele continuou. É isso que ela queria? Destruir a própria filha? Algo em suas palavras me pareceu fundamentalmente errado. A suposição de que minhas ações foram projetadas para machucar, em vez de me proteger. Antes que Viviane pudesse responder, eu chamei. Tudo bem, Viv. Deixe-me responder. Usando meu andador, fui até a porta. Viviane pareceu preocupada, mas se afastou. A aparência de Ricardo me chocou. Apenas 3 dias haviam se passado desde que deixei a casa deles, mas ele parecia desgrenhado, sua aparência geralmente impecável agora amarrotada e cansada. Ana, ele começou, seu tom conciliador. Tudo isso saiu do controle. Precisamos conversar. Não, Ricardo. Eu o interrompi suavemente. O que precisamos é de espaço e tempo. O que você e Mariana precisam é vivenciar as consequências das suas ações e atitudes. Então, isso é punição? Sua fachada de polidez rachou levemente. Esta é a realidade, eu o corrigi. A realidade de que 2 adultos com diplomas de medicina e salários de 6 dígitos deveriam ser capazes de se sustentar sem drenar as contas da mãe idosa. A senhora sempre foi tão generosa antes, ele argumentou. Como iríamos saber que a senhora mudaria as regras de repente? A presunção em sua pergunta me deixou momentaneamente sem palavras. Então, com perfeita clareza, eu respondi. Talvez quando vocês me disseram que não eram meus enfermeiros, vocês deveriam ter se lembrado que eu nunca fui seu banqueiro. Fechei a porta então, sem esperar pela resposta dele. Minhas mãos estavam tremendo, mas não de medo, mas por uma onda de poder que eu havia esquecido que possuía. Bravo, disse Viviane suavemente. Naquela noite, fiquei acordada muito depois de Viviane ter ido para a cama, revendo as palavras de Ricardo em minha mente. Nossos cartões de crédito estão sendo recusados. Como eles, 2 profissionais muito bem pagos, ficaram tão dependentes financeiramente de mim que alguns dias sem acesso às minhas contas os deixaram incapazes de pagar por um quarto de hotel? A resposta era desconfortável, mas óbvia. Eu havia criado essa situação através de anos de generosidade inquestionável. A presunção deles cresceu em proporção direta à minha tolerância. Por mais dolorosa que fosse aquela reviravolta, talvez fosse necessária, não apenas para mim, mas para eles também. Com esse pensamento, finalmente adormeci, sonhando não com o passado que estava deixando para trás, mas com o futuro que estava reconquistando.
2 semanas após meu confronto com Ricardo, eu estava me adaptando a um novo ritmo. Meu joelho estava sarando bem, graças às sessões de fisioterapia diligentes de Marcelo e à minha própria determinação. Agora eu podia me mover em pequenas distâncias apenas com uma bengala. Cada passo, uma pequena vitória. Viviane havia sido um pilar inabalável de apoio, mas eu sabia que não poderia ficar no quarto de hóspedes dela indefinidamente. Estávamos começando a discutir minhas opções quando uma ligação inesperada chegou do meu neto, Tiago. Vó, a senhora está bem? Eu estava tentando te ligar. Sua preocupação aqueceu meu coração. Estou muito melhor, querido. Como você está? Houve uma pausa. Estou em São Paulo. Posso te ver? O pedido me pegou de surpresa. Você deveria estar em Florianópolis, nas aulas. Tirei uma semana de folga, ele explicou. As coisas em casa estão tensas. A mãe e o pai estão brigando constantemente. Eles tiveram que se mudar para um apartamento minúsculo. E a mãe continua dizendo que é tudo culpa sua, mas o pai está culpando ela por má gestão das finanças. E eu só precisava sair de perto disso tudo. Meu coração doeu por ele. Aos 19 anos, ele não deveria ser pego no fogo cruzado de conflitos adultos. Claro que você pode me ver, eu disse a ele, mas devo avisar. Não estou no meu apartamento, estou com uma amiga. Tudo bem, ele disse rapidamente. Eu só quero ouvir o seu lado da história. Depois de discutir com Viviane, combinamos que Tiago nos visitaria naquela tarde. Passei as horas seguintes ansiosa, me perguntando o que Mariana havia lhe contado, o quanto ele sabia, e se esta visita era genuína ou mais uma tática de manipulação. Quando a campainha tocou às 15 horas, Viviane apertou meu ombro em um gesto reconfortante antes de ir atender. Tiago estava parado na porta, parecendo mais velho e mais jovem do que eu me lembrava. Ele havia deixado o cabelo crescer desde o Natal, e havia um novo cansaço nos seus olhos que não estava lá antes. Oi, vó, ele disse, sem jeito, pairando na soleira. Tiago, abri meus braços e, após um momento de hesitação, ele se aproximou para me abraçar. É tão bom te ver. Viviane se retirou discretamente para o quarto dela, nos dando privacidade na sala de estar. A senhora está bem, Tiago disse, me examinando enquanto se sentava. A mãe disse que a senhora estava com problemas cognitivos depois da cirurgia. Não pude evitar uma pequena risada triste. Garanto a você que minha mente está perfeitamente clara. A única coisa que estou sofrendo é de clareza tardia. O que aconteceu, vó? Estava tudo bem no Natal. E agora, de repente, a mãe diz que a senhora enlouqueceu e está tentando puni-la por algo. Respirei fundo, considerando o quanto compartilhar com este jovem que ainda estava encontrando seu caminho no mundo. Tiago, sua mãe já te contou de onde veio o dinheiro para seu curso de verão em Berkeley no ano passado? Ou quem deu o sinal da casa dos seus pais? Ele deu de ombros. Eu presumi que fosse das economias deles. Ou talvez tenham feito empréstimos. Eu paguei pelo seu programa, eu disse gentilmente. Assim como paguei a faculdade de medicina da sua mãe, o sinal da casa deles e inúmeras outras despesas ao longo dos anos. Os olhos dele se arregalaram. Por quê? Porque eu amava vocês e queria ajudar. Eu nunca esperei nada em troca, exceto talvez gentileza básica. Cuidadosamente, expliquei o que havia acontecido após minha cirurgia. A negligência, as palavras cruéis, o confronto final que levou à minha decisão de ir embora e congelar as contas. Eles não ajudavam a senhora a ir ao banheiro? Tiago parecia horrorizado. Mas a mãe é médica. Ser médico não torna alguém automaticamente compassivo. Eu respondi tristemente. Mesmo para a família. Tiago ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Eles me disseram que a senhora enlouqueceu e começou a puni-los porque eles não podiam ficar de babá da senhora enquanto trabalhavam. É assim que eles caracterizaram? Que eu esperava ser servida? Ele assentiu, parecendo desconfortável. Tiago, eu passei 4 décadas como enfermeira. Eu troquei mais comadres e ajudei mais pacientes a irem ao banheiro do que consigo contar.
Eu entendo as exigências das carreiras médicas. O que eu não consegui entender foi por que minha própria filha e o marido dela me deixariam rastejando no chão de dor em vez de me ajudarem a ir ao banheiro. Então, a senhora os expulsou da casa deles? Ele perguntou, seu tom não acusatório, mas confuso. A casa está no meu nome, expliquei. Eu paguei por ela, e eles não vinham fazendo os pagamentos da hipoteca, apesar da renda combinada de mais de R$500 mil por ano. As sobrancelhas de Tiago se arquearam. Eles ganham isso tudo? Eu assenti. Seus pais viveram muito acima de suas posses por anos, contando com meu apoio para preencher as lacunas. Quando eu retirei esse apoio, a verdade da situação financeira deles se tornou aparente. Mas por que não apenas conversar com eles sobre isso? Por que os advogados e os avisos de despejo? Sua pergunta era justa, o tipo que só alguém jovem o suficiente para ainda acreditar em soluções simples para problemas complexos faria. Porque quando as pessoas te mostram quem elas são, você deve acreditar nelas, eu disse suavemente. Seus pais me mostraram exatamente como me viam. Não como uma mãe ou avó digna de cuidado, mas como uma fonte conveniente de suporte financeiro a qual se sentiam no direito. E agora, Tiago perguntou, o que acontece agora? Estendi a mão para a dele. Agora, todos nós temos escolhas a fazer. Seus pais podem escolher reconhecer o comportamento deles e trabalhar para reconstruir a confiança, ou podem continuar me culpando pelas consequências das ações deles. E você? Apertei a mão dele gentilmente. Você pode formar suas próprias opiniões com base no que você sabe de mim, deles e da situação. Eles querem que eu te convença a descongelar as contas, ele admitiu, sem me olhar nos olhos. A mãe disse. Se eu pudesse colocar um pouco de juízo na cabeça dela, tudo poderia voltar ao normal. Aí estava, a verdadeira razão de sua visita. No entanto, eu não consegui sentir raiva dele. Ele era quase um adulto, jogado em uma situação que não criou. É por isso que você veio? Perguntei suavemente. Ele hesitou, depois assentiu levemente. No começo, sim. Mas agora eu não tenho certeza. Eles não me contaram nada disso. Eles só disseram que a senhora estava sendo irracional. E o que você pensa agora que ouviu o meu lado? Tiago olhou para cima, o conflito evidente em seu rosto jovem. Eu acho que... Eu não sei o que pensar. A senhora sempre esteve lá por mim, por todos nós. Não faz sentido que a senhora mudaria de repente, a menos que algo sério tivesse acontecido. Não foi de repente para mim, eu lhe disse. Foi o acúmulo de anos de generosidade não valorizada. A cirurgia apenas trouxe tudo à tona. Conversamos por mais 1 hora, Tiago fazendo perguntas e eu respondendo o mais honestamente possível, sem demonizar os pais dele. Enquanto nossa conversa chegava ao fim, ele parecia perturbado, mas pensativo. Posso te perguntar algo pessoal, vó? Claro. A senhora vai tirar a mãe completamente do seu testamento? A franqueza da pergunta me assustou. Ela discutiu meu testamento com você? Ele assentiu, parecendo envergonhado. Ela disse que a senhora está tentando cortá-la da herança de direito dela por causa de uma briga. Respirei fundo, magoada pela caracterização de Mariana. Eu reestruturei meu patrimônio. Sim, parte dos meus bens irá para bolsas de estudo em enfermagem, parte para causas de caridade em que eu acredito, e parte, olhei diretamente para ele, será mantida em um trust para você, acessível quando você for um pouco mais velho. Os olhos dele se arregalaram. Para mim? Mas a mãe disse, Tiago, herança não é um direito, é um presente. E presentes devem ir para pessoas que demonstraram amor, respeito e apreciação, não presunção. Enquanto ele se preparava para ir embora, Tiago me abraçou apertado. Eu não sei o que vai acontecer com tudo isso, mas estou feliz por ter vindo. Eu precisava ver por mim mesmo que a senhora estava bem. Eu estou mais do que bem, garanti. Eu estou finalmente aprendendo a me valorizar tanto quanto valorizei os outros. Depois que ele saiu, Viviane saiu do quarto. Como foi? Eles o enviaram para me convencer a descongelar as contas, suspirei.
Você está surpresa? Não, admiti. Mas estou desapontada. Usá-lo como peão. Balancei a cabeça, incapaz de terminar o pensamento. Pelo menos ele teve a coragem de ouvir o seu lado. Viviane apontou. Isso mostra caráter. Naquela noite, recebi uma mensagem de texto de Tiago. Disse para a mãe e o pai que te vi. Eles não estão felizes. Volto para a faculdade amanhã. Obrigado por ser honesta comigo. Amo você, vó. Não era uma declaração de apoio incondicional, mas era algo talvez mais valioso. Um reconhecimento de que havia múltiplas perspectivas a considerar, múltiplas verdades a ponderar. Enquanto me preparava para dormir, percebi que a visita de Tiago havia esclarecido algo importante. Esta jornada não era apenas sobre estabelecer limites com Mariana e Ricardo. Era sobre dar à próxima geração um modelo diferente de autorrespeito e relacionamentos saudáveis. Talvez isso, mais do que dinheiro ou propriedade, seria meu verdadeiro legado. 3 semanas após a visita de Tiago, mudei-me para o Centro de Reabilitação Residencial Pinheiros. Não porque Mariana havia tentado me internar lá, mas porque eu escolhi. A ironia não me passou despercebida. Você tem certeza disso? Perguntou Viviane enquanto me ajudava a fazer as poucas malas. Você é bem-vinda para ficar comigo até se recuperar totalmente. Tenho certeza, respondi, dobrando cuidadosamente um suéter. Você tem sido incrível, Viv, mas eu preciso começar a reconstruir minha independência. A verdade era mais complexa do que eu admitia para Viviane. Sim, eu precisava recuperar minha força física, mas também precisava de espaço emocional, de tempo para processar as mudanças sísmicas na minha vida sem me sentir um fardo para mais ninguém. O Residencial Pinheiros era para onde eu havia enviado inúmeros pacientes ao longo dos anos, confiante de que receberiam excelente cuidado. Carla havia providenciado para que eu tivesse um quarto privativo com vista para os jardins, e muitos dos funcionários eram ex-colegas que me cumprimentavam com calor genuíno, em vez de distanciamento profissional. Enfermeira Silva, exclamou Marília, que já havia sido uma recém-formada sob minha supervisão e agora era a gerente da unidade de reabilitação. Nós te colocamos no nosso melhor quarto, embora seja estranho ter a senhora como paciente, em vez de dando ordens para a gente. Por favor, é só Ana agora, lembrei-a com um sorriso. E prometo ser uma paciente modelo. Meus dias rapidamente caíram em um ritmo estruturado. Fisioterapia pela manhã, terapia ocupacional à tarde, e noites tranquilas, lendo ou conversando com outros residentes. O trabalho era doloroso, mas proposital, cada dia trazendo progresso mensurável na flexibilidade e força do meu joelho. O que eu não havia previsto era como o centro se tornaria um ponto de encontro para meu novo sistema de apoio. Viviane visitava diariamente, muitas vezes trazendo pequenos doces ou revistas. Carla passava durante seus intervalos, me mantendo atualizada sobre as fofocas do hospital. Até o Dr. Henrique veio checar meu local cirúrgico pessoalmente, em vez de enviar um residente. Você causou uma bela impressão nas pessoas ao longo dos anos, Viviane observou uma tarde, enquanto assistia a uma procissão de visitantes sair do meu quarto. Eu nunca vi alguém em reabilitação com um fluxo tão constante de visitas. Eu nunca percebi, admiti. Quando você está trabalhando, você não pensa nas conexões que está construindo. Você está apenas fazendo o seu trabalho. Não. Viviane balançou a cabeça firmemente. Você fez muito mais do que trabalhar. Você construiu uma comunidade. Dias se transformaram em semanas. E eu comecei a enxergar minha recuperação não apenas como física, mas emocional. As feridas do confronto com Mariana cicatrizavam lentamente, deixando cicatrizes, mas não debilidade. 6 semanas após minha cirurgia, Dr. Henrique me deu alta da reabilitação intensiva. Seu joelho está se recuperando magnificamente, ele anunciou durante minha consulta final. Com fisioterapia contínua, você deve recuperar 90 a 95% da mobilidade anterior. E emocionalmente? Ele perguntou suavemente, o tipo de pergunta que médicos raramente fazem, mas que bons médicos nunca ignoram. Estou trabalhando nisso,
Eu admiti, um dia de cada vez. Era hora de decidir onde eu iria morar permanentemente. Meu apartamento era tecnicamente meu, mas repleto de memórias de uma vida que eu não estava mais vivendo. Viviane ofereceu novamente sua casa de hóspedes, mas eu não podia aceitar sua generosidade indefinidamente. Foi Carlos Eduardo quem sugeriu a solução. Um de meus clientes tem um apartamento pequeno no bairro dos Jardins. Ele mencionou durante nossa reunião mensal sobre meu patrimônio. Ele está procurando um inquilino de longo prazo confiável. É térreo, acessível, perto do hospital. Perfeito para suas necessidades. Visitei o apartamento em uma tarde chuvosa, apoiando-me levemente na bengala, enquanto Viviane me acompanhava. Era compacto, mas luminoso, com janelas grandes que davam para um pequeno pátio-jardim. Não eram as luxuosas acomodações que eu poderia pagar, mas algo nele falou comigo. Uma nova página em branco, não marcada pela dor ou expectativas passadas. Eu pego, disse para o proprietário, sentindo uma pontada de excitação que não sentia há meses. Pela primeira vez desde a cirurgia, eu estava fazendo uma escolha não por necessidade, mas por vontade. Mudei-me para o apartamento dos Jardins 2 semanas depois. Viviane e Carla me ajudaram, juntamente com um jovem enfermeiro que eu havia ensinado anos atrás. Meus pertences cabiam em surpreendentemente poucas caixas. Uma revelação de quão pouco eu realmente precisava. Enquanto desempacotava, deparei-me com um envelope que Carlos Eduardo havia colocado secretamente entre meus pertences. Dentro, uma carta escrita com sua letra meticulosa. Ana, enquanto você está começando este novo capítulo, quero que saiba que a coragem que você mostrou nos últimos 2 meses é rara. Muitas pessoas, especialmente na sua idade, teriam continuado a permitir serem maltratadas por medo da solidão. Você escolheu o respeito próprio em vez de conforto falso. Isso é digno de admiração. Quanto ao seu caso, os contadores finalizaram a avaliação do seu patrimônio. Você está em uma posição financeira forte. Mariana e Ricardo não têm base legal para contestar suas decisões, e suas tentativas de fazê-lo foram retiradas. Seus documentos estão em ordem, suas contas protegidas. Você é livre. Use essa liberdade, sabiamente. Carlos Eduardo. Dobrei a carta cuidadosamente, colocando-a na minha mesa de cabeceira. Livre. A palavra repercutiu de maneiras que não teria compreendido antes. Naquela noite, sozinha no meu novo apartamento, fiz meu primeiro jantar em meses. Nada elaborado, apenas macarrão com molho simples, mas preparado no meu próprio tempo, na minha própria cozinha, para as minhas próprias necessidades. Era um ato de independência tão pequeno, mas tão profundo. O telefone tocou enquanto eu lavava a louça. O rosto de Mariana apareceu na tela. Meu coração disparou, mas não atendi. Ainda não. Talvez nunca. A escolha era minha. Nos meses seguintes, encontrei um ritmo que mal conseguia reconhecer como meu próprio. Acordava cedo, não porque alguém precisava de mim, mas porque queria aproveitar as manhãs. Fazia meus exercícios de fisioterapia religiosamente. Comecei a ser voluntária no Hospital Memorial 2 vezes por semana, não em enfermagem, meu joelho não aguentaria mais, mas como mentora para novos enfermeiros, compartilhando 4 décadas de conhecimento. Viviane e eu começamos uma tradição de jantar juntas toda terça-feira. Carla e eu nos encontrávamos para café mensalmente. Até comecei a frequentar um grupo de leitura na biblioteca local, algo que eu sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Foi em uma dessas reuniões do grupo de leitura que conheci Helena, uma mulher alguns anos mais nova que eu, que havia se aposentado recentemente do ensino. Nós nos conectamos por nossas experiências de reconstruir identidades após carreiras que nos definiram. Está sendo difícil? Ela perguntou uma tarde, enquanto tomávamos café após a reunião do grupo. Descobrir quem você é quando não está mais sendo a enfermeira Silva? Sim, admiti, mas também libertador. É como aprender a respirar depois de anos prendendo a respiração. 6 meses após meu despejo de Mariana e Ricardo, recebi um e-mail de Tiago. Vó, posso te visitar?
Há coisas que eu gostaria de conversar. Desta vez, sua visita não foi pedido dos pais. Ele apareceu no meu novo apartamento num sábado à tarde, carregando um bolo que ele mesmo havia assado. Sua namorada, ele explicou, estava ensinando-o a cozinhar. O apartamento é aconchegante, ele disse, olhando ao redor. Diferente do seu antigo. Sim, concordei. Este é verdadeiramente meu. Conversamos por horas. Tiago me contou sobre seus estudos, seus planos após a faculdade, seu crescente distanciamento dos valores materialistas dos pais. A mãe e o pai estão se divorciando, ele disse finalmente. Meu coração apertou, não com alegria, mas com tristeza pela perda, ainda que inevitável. Sinto muito, Tiago. Não sinta, ele disse rapidamente. Acho que sempre estiveram juntos pelas razões erradas. Dinheiro, status, aparências. Sem a sua rede de segurança financeira, tudo desmoronou. Eles estão te culpando? Perguntei. Não mais, ele respondeu. Acho que finalmente perceberam que o problema não era a senhora. Era deles o tempo todo. Antes de ir embora, Tiago me entregou um envelope. Isto é da mãe. Ela pediu que eu te entregasse. Disse que a senhora não atende às ligações dela. Aceitei o envelope, mas não o abri enquanto Tiago estava lá. Depois que ele foi embora, sentei com ele por uma longa hora, encarando a caligrafia familiar no envelope. Finalmente, abri. Dentro, uma carta. Mãe, não sei por onde começar, ou se essas palavras irão compensar o dano que causei. Tenho pensado muito sobre o que você disse, sobre respeito, sobre presunção, sobre o que eu me tornei. Você estava certa. Ricardo e eu vivemos acima das nossas posses por anos, contando com a sua generosidade como garantida. Tratamos a senhora não como uma mãe, mas como um recurso a ser explorado. Quando a senhora tirou esse suporte, minha vida desmoronou. Não porque a senhora foi cruel, mas porque o que eu havia construído estava fundamentado em areia. O divórcio está finalizado. Ricardo e eu estamos seguindo caminhos separados. Estou vendendo nossos pertences, pagando dívidas, recomeçando do zero em um apartamento pequeno. É humilhante, mas talvez necessário. Não estou pedindo perdão. Não mereço. Nem estou pedindo dinheiro, apesar de saber que provavelmente é o que a senhora está pensando. Estou apenas reconhecendo que a senhora merecia melhor de mim. Sempre mereceu. Se algum dia a senhora estiver pronta para conversar, eu adoraria ouvir sua voz novamente. Se não, entendo. O amor que tenho por você nunca foi condicional ao seu dinheiro, mesmo que minhas ações sugerissem o contrário. Mariana. Segurei a carta, lágrimas derramando pela minha face. Não eram lágrimas de raiva ou magoa, mas de algo mais complexo. Luto pelo relacionamento que poderíamos ter tido. Alívio de que talvez, finalmente, Mariana estivesse entendendo. E incerteza sobre o que, se é que algo, viria a seguir. Coloquei a carta de lado. Não estava pronta para responder, não ainda. Mas pela primeira vez em meses, senti que uma resposta eventualmente viria. O tempo, como Viviane frequentemente me lembrava, curaria muitas feridas. O resto, eu teria que decidir por mim mesma. 9 meses após minha cirurgia, em uma tarde clara de primavera, encontrei-me de pé no pátio do Hospital Memorial, observando os enfermeiros entrarem e saírem apressadamente do prédio. Seus passos familiares, seus rostos cansados, mas determinados, me lembravam de quem eu costumava ser. Uma jovem enfermeira me reconheceu e se aproximou. Enfermeira Silva, ouvi dizer que a senhora está mentorando agora. Eu adoraria ser incluída no programa quando houver vagas. Claro, sorri. Fale comigo na semana que vem. Enquanto ela se afastava, percebi algo profundo. Eu não era mais definida por minha carreira, minha família ou minha generosidade. Eu era simplesmente Ana Silva, uma mulher que havia aprendido, tardiamente, mas não tarde demais, a se valorizar tanto quanto valorizava os outros. Meu telefone tocou. Um texto de Viviane. Jantar amanhã? Tem uma pessoa que eu quero que conheça. Helena diz que você poderia se interessar pelo clube de caminhada dela.
Sorri, digitando minha resposta. Adoraria. Meu joelho está pronto para qualquer desafio. Enquanto guardava o telefone, olhei para o céu. O futuro se estendia diante de mim. Não do jeito que eu imaginei, mas de um jeito que era autêntico, construído em limites saudáveis e autorrespeito. Não era o futuro que eu havia planejado. Mas, enquanto eu caminhava para casa, apoiando levemente na bengala que logo não precisaria mais, comecei a perceber que talvez fosse o futuro que eu sempre mereci. E chegamos ao fim dessa história. Agora eu quero saber de você. O que faria diferente? De onde está me ouvindo? E que nota daria para essa narrativa? Escreve aí nos comentários, vou adorar saber. E se ainda não for inscrito, aproveita e se inscreve no canal para mais histórias como essa.